Lambem logo, inúteis! Quero isso bem limpo! Berrava o fazendeiro Amâncio, enquanto os anciões tremiam ajoelhados na terra seca, passando a língua na bota imunda que ele esfregava na cara deles, como se fossem bichos. O sol queimava, o povo assistia calado, e o velho Ernesto mal conseguia respirar. Era humilhação pura, crueldade gratuita, e ninguém tinha coragem de enfrentar o tirano. Mas naquele mesmo instante, atrás do Mandacaru, olhos atentos observavam tudo. O sertão ainda não sabia, mas a justiça estava chegando. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Lambem logo, inúteis! Quero isso bem limpo! Gritou o coronel Amâncio Feitosa, girando a bota suja de poeira e estrume bem no meio do terreiro, enquanto o velho Ernesto tremia ajoelhado, a boca ressecada raspando no couro endurecido. Aquele som áspero de língua arranhando sujeira invadia os ouvidos de todo mundo, deixando o ar mais pesado que o calor da caatinga. De cada lado, 2 capangas observavam, rifles descansando na dobra do braço, olhando de cima como se os anciões fossem bicho rastejando no chão. As mulheres recuavam, os meninos se escondiam nas saias das mães, os homens fingiam não ver para não apanhar. Amâncio se deliciava com aquilo. Oxente, não tá escutando, não? Bote força nessa língua aí, filho de rapariga! Rosnou o coronel, empurrando a cabeça do velho com um toque de bico. Ernesto soltou um gemido baixo, mais de vergonha do que de dor. Já tinha sido vaqueiro forte, homem aguerrido, mas a idade pesa, e as mãos, antes firmes, agora tremiam sem controle. Ao ver aquilo, sua nora murmurou atrás: Vixe Maria, que desmantelo! Apertando o terço com força entre os dedos, mas sem ousar levantar a voz. Do outro lado do terreiro, Tertuliano, outro velho chupado de sol e sofrimento, esperava sua vez, joelhos afundados na areia quente. A boca dele secava só de pensar no gosto amargo que viria. O coronel ria cuspindo no chão. Arredem logo, cambada de matuto. Velho só presta se servir para alguma coisa, e vocês não servem nem para trabalhar. É isso aí, limpar minhas botas. É a única utilidade. As palavras dele caíam pesadas, feitas para ferir. O silêncio do povo era um silêncio forçado, amarrado no medo. Batoré, um dos vaqueiros, murmurou sem mexer os lábios: Macho véi, isso não vai prestar. Mais cedo ou mais tarde esse coronel se lasca. João Damasco, neto de Ernesto, olhava sem piscar, as mãos fechadas com tanta força que as unhas entravam na palma. Se avexe não, vô, se avexe não, repetia na cabeça, lutando contra o impulso de correr lá e enfrentar Amâncio. Sabia que seria suicídio. O coronel tinha ruma de capanga armado até os dentes, e qualquer movimento atravessado terminava em corpo na cova rasa. Próximo! Gritou Amâncio. O velho Ernesto caiu de lado, fraco. Tertuliano engoliu seco e arrastou o joelho sem olhar para cima. Corra, abestado, não tenho o dia todo, debochou o coronel, enquanto ajustava o chapéu e puxava o fumo do bolso. Era exibido por natureza. Gostava de aparecer na missa de Vila Bela com as botas brilhando, feito autoridade de cidade grande. Vaidade, soberba e crueldade eram os tijolos que sustentavam aquele homem. A tensão ali tinha cheiro. Os cachorros da fazenda não latiam, pareciam sentir a atmosfera pesada. Uma criança chorou baixo e levou um tapa rápido da mãe. Se cale, bichinho! Amâncio não gosta de barulho, sussurrou ela com o rosto encabulado. O coronel ouviu o choro, virou-se e gritou: Se essa peste não calar a boca, mando lamber também. Quero silêncio nessa arrumação. Um dos capangas riu com um riso embromado. Esse Amâncio é invocado demais. Eita peste! Comentou o outro, coçando o sovaco. A humilhação continuava. A cena parecia sem fim.
E ninguém sabia que aquele terreiro estava sendo observado. Atrás do Mandacaru, na beira do cercado, 2 homens camuflados na caatinga acompanhavam tudo sem piscar. Um deles ajeitou o chapéu de couro, o brilho das medalhas no couro, denunciando sua identidade para quem fosse esperto. "Não diga que esse coronel tem coragem de fazer isso em pleno domingo?" murmurou baixo. O outro respondeu: "Tem coragem porque não encontrou quem botasse ordem no juízo dele." Os trabalhadores não imaginavam quem eram os dois, mas o sertão inteiro conhecia aquela silhueta de chapéu grande, cartucheiras cruzadas, rifle firme no braço e olhar de onça emboscada. Aquela figura parada na sombra, observando cada gesto do coronel com atenção fria e calculada, não era um vaqueiro qualquer. Era Lampião, o mais temido e respeitado cangaceiro do Nordeste, o homem que fazia coronel dormir com um olho aberto, o homem que o povo chamava de Caba da Peste, mas também de Justiceiro. Ele olhou para o velho Ernesto caído e apertou o maxilar. A cena mexeu por dentro. O código de Lampião sempre fora claro. Humilhar velho era pecado maior do que roubar dinheiro, ouro ou gado. No sertão, velho era sabedoria. Velho tinha história. Velho merecia respeito. Danado desse coronel. "Vai aprender", murmurou Lampião sem tirar os olhos. O companheiro ao lado, Corisco, deu um leve sorriso. "Vai querer dar lapada hoje, meu capitão?" Lampião não respondeu, apenas continuou observando. Cada detalhe, cada gesto, cada riso de desprezo vindo da boca de Amâncio. No centro do terreiro, o terceiro ancião se aproximou. Anselmo, magro, ossudo, com o rosto queimado do sol e das perdas. Guardava no bolso um pano azul, lembrança da esposa morta, e murmurava uma reza silenciosa enquanto se aproximava da bota. "Ave Maria, que Deus me perdoe essa vergonha." "Vai, Anselmo, ajoelha e lambe", gritou Amâncio rindo alto. "Hoje quero brilhar mais que ouro de igreja." Os homens escondidos atrás do Mandacaru viram a lágrima escorrer no rosto do velho. Viram a mulher no alpendre desabar o rosto nas mãos. Viram o povo inteiro aceitar calado. E Lampião viu a oportunidade. Naquele instante, enquanto Amâncio ria e os velhos se arrastavam no chão, Lampião girou o corpo devagar, fez sinal com a mão e se afastou da cerca sem fazer ruído. Corisco o seguiu como sombra. O mato se fechou atrás deles. No terreiro, ninguém percebeu que algo tinha mudado, mas o sertão inteiro já estava respirando diferente. Aquele domingo, marcado por vergonha, tinha acabado de acender a faísca que viraria fogo no rastro da caatinga. "Se avexe não", murmurou Lampião enquanto sumia na vereda. "A conta desse coronel tá feita." A notícia da humilhação correu ligeiro pelas veredas secas, feito vento quente batendo no rosto. No outro dia cedo, na venda de seu Firmino em Triunfo, o assunto já era fuxico certo entre os que compravam farinha, sal grosso e querosene. As mulheres cochichavam perto do balcão, os homens evitavam falar alto para não chamar a atenção dos capangas que sempre apareciam por ali. "Vixe Maria, mainha, dizem que Amâncio botou 3 velhos para lamber as botas", murmurou uma moça, ajeitando o pano na cabeça. "Não diga, esse Caba da Peste vai acabar chamando desgraça para si", respondeu outra, olhando por trás do ombro desconfiada. No açude, os pescadores compartilhavam a mesma angústia. "Eu vi, meu irmão, vi com esses olhos", jurou Zé de Antero lavando a faca no barranco. O velho Ernesto quase não aguentava nem ficar de joelho. Foi coisa triste, danado. O companheiro dele se persignou. "Ave Maria, se Lampião ouvir isso aí, a peia vai cantar." Zé apenas balançou a cabeça. "Se avexe, não... Notícia ruim anda mais rápido que carro de boi." E andou. Zé Cordeiro, o rapazola magro que presenciara tudo escondido atrás do curral, tinha saído da fazenda na calada da noite, o coração batendo na garganta. Ele sabia da fama de Lampião naquelas bandas.
E sabia também que quando injustiça era grande demais, só um homem tinha coragem de botar ordem no mundo torto. O caminho era longo e ele seguia por trilhas estreitas, comendo farinha seca misturada com rapadura, bebendo água de cacimba quando encontrava. A caatinga parecia observar cada passo dele, os galhos de jurema arranhando o gibão rasgado, enquanto o chão rachado ameaçava cuspir calor pelo resto do dia. O sol castigava sem pena, mas Zé não parava. Se eu não chegar logo, o coronel faz pior, repetia para si mesmo. Sentia a pele do rosto arder, o corpo fraco, mas a lembrança do velho Ernesto, lambendo a bota do coronel, lhe dava força. Passou pela grota do Angico, subiu ladeira de pedra, desceu barranco escorregadio e finalmente alcançou uma vereda onde costumavam aparecer rastros de cangaceiro. Parou. O vento carregava cheiro de fumaça e couro queimado, sinal de acampamento por perto. O coração acelerou. Pouco tempo depois, Zé avistou 2 homens armados, trazendo um burro carregado de sacos. A postura deles dizia tudo. Não eram vaqueiros comuns. Zé levantou a mão, sem coragem de chegar perto demais. "Com licença", chamou tremendo. "Tô procurando o capitão." Os homens se entreolharam. Um deles deu meia volta sem dizer palavra. O outro aproximou-se devagar, rifle apontado para o chão, mas firme. "Quem é tu?" perguntou seco. Zé engoliu saliva. "Sou nada, só um matuto de triunfo, mas vim trazer notícia importante para o capitão." O cangaceiro estreitou os olhos. "Notícia de quê?" Zé hesitou. "De um coronel. Coronel Amâncio Feitosa." O cangaceiro ergueu o queixo. "Esteja quieto aí." E desapareceu no mato. Minutos depois, Zé foi conduzido ao acampamento do bando. A cena parecia pintura viva do sertão. Homens de couro sentados em pedra grande, uns remendando alpercata, outros afiando punhal, alguns limpando Winchester. Panelas de ferro penduradas em fogaréu pequeno, fumaça subindo fina. Zé sentiu o medo subir pela espinha, mas sabia que não podia recuar. Foi então que Lampião apareceu, caminhando firme entre os homens, o chapéu adornado com medalhas tilintando leve. Os olhos dele tinham um brilho frio, atento. "Quem é esse matuto?" perguntou sem rodeio. Corisco ao lado respondeu: "Diz que vem de triunfo, capitão." Lampião encarou Zé como se visse através dele. "Fale logo, não tenho tempo para rodeio." Zé respirou fundo. "Capitão, o coronel Amâncio anda humilhando os velhos da fazenda. Obriga eles a lamber as botas dele para limpar poeira. Diz que velho não presta para nada. E ontem fez isso na frente de mói de gente." Alguns cangaceiros praguejaram baixinho. "Eita peste!" murmurou meia-noite. Zabelê cuspiu no chão. "Fi de rapariga desse merece castigo grande." Lampião silenciou o grupo com um gesto leve. O olhar dele se apertou. Velho é sabedoria. Velho é raiz. Quem humilha velho mexe com o sertão inteiro. Zé assentiu, suando frio. "Capitão, Ernesto já não aguenta." Tertuliano quase caiu duro. Anselmo chorou feito menino. Lampião respirou lento, passando a mão no rosto queimado de sol. "Esse coronel, ele tem quantos capanga?" Zé respondeu. "Uns 8, tudo armado, mas caba frouxo. Só faz valentia com quem não pode se defender." Corisco sorriu torto. "Capitão, isso tá com cheiro de arrumação boa." Lampião caminhou até a sombra de uma umburana seca, pensativo. Os homens aguardavam em silêncio. Ele olhou para Zé novamente. "Você viu isso tudo?" Zé afirmou com a cabeça. "Vi, capitão. Vi e não esqueci. Foi coisa feia." Lampião ajeitou a cartucheira, dando um leve estalo no couro. "Coronel que abusa de velho tá pedindo castigo. E no meu sertão ninguém pede 2 vezes." O acampamento ficou quieto, mas não havia dúvida no ar. Lampião já tinha decidido. Só faltava escolher como seria. Zé respirou aliviado quando o capitão se aproximou e colocou a mão em seu ombro.
Vá descansar ali. Quando a noite esfriar, me conte direitinho onde fica essa fazenda. Zé sentou no chão, exausto. Nunca tinha estado tão perto do bando. Nunca imaginou que fosse falar com Lampião. Mas ali estava, suado e cansado, testemunhando o início do que mudaria tudo. A noite chegou silenciosa, com o vento soprando seco pelas veredas da Caatinga, e o acampamento de Lampião se ajeitava devagar para escutar o que Zé Cordeiro tinha a dizer. O fogo queimava abaixo, só para espantar o frio e os bichos da mata. Os cangaceiros se espalhavam em roda, alguns sentados em pedra, outros na areia, todos atentos. Era raro o capitão dar espaço para forasteiro falar mais de uma vez. E aquele gesto deixava o povo do bando encabulado, cochichando entre si. Zé ajeitou as pernas cansadas, respirou fundo e começou a descrever cada trecho da fazenda feitosa. Capitão, o terreiro fica no meio, aberto, sem parede nem cerca forte. A casa grande é grande, caiada, com varanda alta. Os capanga ficam sempre no alpendre ou perto do curral. Dormem lá mesmo, em rede armada nos mourões. E tem um depósito de rapadura e feijão atrás da casa, perto da cacimba. Lampião ouvia sem piscar, os olhos brilhando à luz do fogo. De vez em quando, fazia um sinal com o dedo e Corisco anotava riscos no chão com um cabo de faca, desenhando um mapa improvisado. A entrada principal é pelo portão grande? Perguntou Lampião. Zé respondeu com firmeza. É, mas ele vive aberto. Só fecham quando tem visita de autoridade. Lampião soltou baixo, pensativo. Esse Amâncio acha que é dono do mundo. Coronel metido a besta sempre deixa brecha. Os outros cangaceiros começaram a argumentar. Meia-noite, de voz rouca, comentou. Se a gente entrar pelo fundo da cacimba, pega ele dormindo. Zabelê retrucou. Dormindo nada. Aquele cabra safado bebe café até tarde para ficar vigiando a plantação. Corisco concordou. É valentão de fachada, mas esperto. Lampião levantou a mão e o silêncio caiu de novo. Ninguém dorme antes de humilhar pobre. Ele vai estar acordado sim, se achando o rei da cocada. Zé continuou, a voz ficando mais segura. Capitão, o coronel guarda as armas no aposento dele, mas os capanga ficam com rifle na mão o tempo todo. Lampião ajeitou o chapéu. Capanga com rifle na mão não é problema. O problema é homem que pensa que velho é bicho. Os cangaceiros concordaram com murmúrios pesados. Aquilo feria o código do bando, e todos sabiam que Lampião jamais deixava um desaforo daquele passar em branco. A madrugada avançou. O fogo virou brasa. As estrelas pareciam cair sobre a caatinga de tão brilhantes. Zé já estava com os olhos pesados de sono quando Lampião chamou. Levante aí, Matuto. Quero ouvir de novo onde fica o poço da fazenda. Zé apontou com a mão a direção exata. Lampião acompanhou o gesto com atenção. Entendi. Vamos cercar pelos fundos. Entrar sem fazer barulho. Quero ver olhos de Amâncio arregalados quando eu chegar no terreiro. Corisco sorriu torto. Vai ser arrumação boa. Lampião retrucou baixinho. Boa não, necessária. Depois virou-se para os homens. Se ajeitem. Amanhã não vai ter descanso. Uma onda de movimentos começou no acampamento. Alguns desmontavam redes, outros recolhiam munição, outros limpavam arma com cuidado. Ninguém reclamava. Era como se o sertão inteiro estivesse esperando aquele momento. Zé observava, boquiaberto. Nunca tinha visto tanta organização. Pensava que os cangaceiros viviam no desmantelo, sem ordem, mas ali era disciplina pura. Meia-noite separava as cartucheiras alinhadas. Jararaca conferia as facas e punhais. Dadá arrumava os gibões e preparava os cantis. Era um grupo que conhecia a caatinga como quem conhece o próprio corpo. Lampião passou perto de Zé e disse: Durma, Matuto, você vai precisar de força. Amanhã vamos ver se esse coronel é tudo isso que ele pensa. Zé tentou cochilar, mas o coração batia tão forte que o sono não chegava. Ficou olhando o céu, calado.
ouvindo os sons do bando se ajeitando para partir. Quando a madrugada já se debruçava sobre o terreiro seco da Caatinga, o vento soprou diferente, trazendo cheiro de chuva que não caía. Zé se levantou devagar e viu Lampião sentado sozinho em Pedra Grande, olhando o horizonte. A luz fraca da lua iluminava apenas o chapéu dele. Zé se aproximou com cautela. "Capitão!" Lampião nem virou o rosto. "Diga!" Zé respirou fundo. "Se der errado, vão dizer que fui eu que trouxe o bando. Vão querer me pegar." Lampião respondeu com voz calma. "No meu bando ninguém entrega pobre para morrer. Se alguém mexer com você, mexe comigo." Zé sentiu uma paz estranha. Aquele homem, temido por tanta gente, falava com firmeza, mas sem crueldade. Era diferente de Amâncio. Muito diferente. Talvez fosse por isso que tanta gente enxergava justiça na sombra de Lampião. Quando o dia começou a clarear, o acampamento estava pronto. A lua ainda brigava com o sol no céu quando o Corisco deu o aviso. "Capitão, tudo ajeitado." Lampião se levantou, fechou o bornal, ajustou o rifle no ombro e disse apenas: "Vamos embora." Os cangaceiros montaram nos cavalos com eficiência. Zé foi colocado entre dois homens para não se perder. O bando inteiro deixou o acampamento em silêncio absoluto, como sombra correndo no mato. Só o farfalhar do couro dos gibões e o trote leve dos cavalos quebravam o silêncio da Caatinga. Durante horas, avançaram por picadas estreitas, desviando de galhos espinhosos, seguindo trilhas que só eles conheciam. Zé olhava tudo maravilhado e assustado. Lampião liderava na frente, a figura firme contra o horizonte, o chapéu grande inclinando a cada passo. "Se avexe não, matuto", disse Corisco ao lado. "Hoje a conta do coronel vai ser paga." Quando chegaram a uma colina de pedra, Lampião levantou a mão e todo mundo parou. Abaixo deles, ao longe, a fazenda feitosa começava a ganhar forma. A casa grande branca, o curral, o terreiro onde velhos ajoelharam. Zé apontou com o dedo. "É ali, capitão, é bem ali." Lampião encarou o local, quieto, o olhar escurecendo. Depois, disse com voz firme, sem elevar o tom: "É hoje que esse coronel aprende que o sertão tem dono. E o dono não é ele." A fazenda feitosa surgia ao longe como uma ferida aberta no meio da Caatinga. Branca demais, grande demais, soberba demais para um sertão onde quase todo mundo vivia na luta pela própria sobrevivência. Lampião observava cada detalhe do terreno de cima da colina, o vento quente batendo no rosto endurecido pelo sol. Os cangaceiros esperavam em silêncio, respirando devagar, corpos imóveis, como se fossem parte da paisagem. Zé Cordeiro engolia seco, as mãos suadas escorregando no cabo da sela. Era a primeira vez que encarava a fazenda de Amâncio Feitosa sem medo. E isso porque Lampião estava perto. O capitão analisava com olhar calculado. 2 capanga no alpendre, 1 no curral, pouca arrumação para quem gosta de mandar demais. Corisco inclinou o corpo no cavalo. "Esse coronel é mais coragem de boca do que de ação, capitão." Lampião deu um leve sorriso torto. "Todo valentão de fazenda é assim. Só sabe pisar em quem não pode reagir." O sol já começava a subir mais alto quando o bando desceu pelo lado oposto da colina, seguindo por trás das árvores secas, evitando qualquer ruído. Cada cavalo pisava leve na areia quente, desviando de galhos secos que poderiam denunciar a aproximação. A Caatinga parecia abrir caminho para eles, como se soubesse que algo maior estava prestes a acontecer ali. Lampião desmontou primeiro, puxando o cavalo pela rédea, e os outros fizeram o mesmo, um por um. "Daqui para frente é no couro da bota", disse baixinho. O grupo caminhou por entre as moitas espinhosas até alcançar uma cerca velha, onde podiam observar a movimentação da casa grande sem serem vistos. O coronel aparecia no terreiro, falando alto com 2 trabalhadores que carregavam sacos de milho.
Corra, cabrunco! Se não se aprumar logo, vai lamber bota junto com os velhos! Gritava ele, empurrando um dos homens no ombro. O sangue de Zé ferveu. Macho, que raiva desse cabra! Sussurrou, e Lampião ergueu a mão para ele se calar. Se controle. Quem perde a calma, entrega o jogo. Então, assinalando para Corisco, perguntou: quantas estradas ele usa para fugir? Corisco apontou: só essa da entrada principal. O resto do mato é fechado. Se tentar correr, a gente pega fácil. Lampião passou a mão pela barba. Esse homem pensa que é dono do sertão. Hoje vai aprender que tem gente que ele não manda. Os cangaceiros observavam a rotina da fazenda como se estudassem presa antes de atacar. Capangas preguiçosos no alpendre, o cozinheiro indo e voltando da cozinha, os cavalos no curral, o coronel recriminando tudo e todos. Não havia sinal de que Amâncio imaginasse o que estava vindo. Cabra besta, murmurou Zabelê. Se acha invencível. Meia-noite fez um gesto com o queixo. Invencível nada. Só num levou lapada ainda. Lampião respirou fundo. Vamos esperar ele chamar os velhos de novo. Quero que ele faça do mesmo jeito que fez ontem. Quero ele se sentindo seguro, se sentindo rei. Corisco concordou com a cabeça. É bom ele pensar que tá mandando. Zé se ajoelhou atrás de uma moita para não ser visto e apertou o punho. Capitão, o senhor vai mesmo ajudar a gente? Vai fazer ele parar com isso? Lampião olhou para ele com olhos duros. Se eu tô aqui, é porque já tá decidido. A manhã avançou. O sol batia forte nas telhas da casa grande e refletia na roupa clara do coronel. Depois de fiscalizar os trabalhadores, ele voltou ao alpendre, sentou numa cadeira e pegou uma cuia de café. Balançou a perna e sorriu arrogante, como se estivesse apreciando o próprio reinado. Então levantou a voz. Chamem lá os velhos. Quero ver se hoje eles lambem direito, que ontem teve um que não limpou direito a sola. Zé prendeu o ar. Ernesto, Tertuliano e Anselmo apareceram na porta do quartinho onde dormiam. Vinham devagar, humilhados, cada passo pesando como chumbo. A fazenda inteira assistia em silêncio. Era a cena exata que Lampião aguardava, a confirmação da crueldade repetida, sem arrependimento. O capitão ajeitou o chapéu e sussurrou: agora sim, agora é a hora. Os cangaceiros se ergueram juntos, como se fossem uma única sombra. Lampião deu o primeiro passo para fora da moita, o couro do gibão rangendo baixo. Corisco foi logo atrás, depois Zabelê, Meia-Noite, Jararaca, Dadá e o resto dos homens. Cada um tinha olhar focado, punhal firme, rifle pronto para reação rápida, mas sem barulho desnecessário. Era uma entrada calculada, fria, meticulosa. O tipo de ação que fazia o nome de Lampião crescer entre o povo. Enquanto caminhavam para o centro do terreiro, o coronel ria alto, empurrando o Tertuliano com a ponta da bota. A rede, velho desmantelado. Você já devia era estar enterrado. Só serve para limpar a sujeira que eu deixo. Ele girou a bota no chão, levantando poeira. Ernesto tossiu fraco, quase sem força para baixar o rosto. Anselmo tremia como folha seca ao vento. Foi quando ouviu o som. Um único passo na areia, firme demais para ser trabalhador, pesado demais para ser capanga. O coronel virou a cabeça devagar, já com o café parado na mão, e viu Lampião caminhando na direção dele. O bando inteiro atrás, alinhado como fileira de soldados camuflados. A poeira subindo em volta deles, o couro brilhando no sol, os punhais reluzindo como lâmina de lua. O coronel empalideceu, o café tremeu na cuia, a boca secou de repente. Lampião não disse nada no começo, apenas caminhou até ficar a poucos passos do coronel. Depois parou, firme, o olhar preso no rosto dele. O silêncio ficou pesado, tão pesado que parecia empurrar o ar. Ninguém respirava. E então Lampião falou, num tom baixo, mas tão carregado que parecia aço. Fiquei sabendo que o senhor gosta de humilhar velho. O coronel engoliu em seco. Capitão, eu posso explicar. Lampião ergueu a mão.
Não precisa explicar nada. Eu vi. E deu mais um passo à frente. Aquele passo mudou tudo. O terreiro ficou suspenso num silêncio que parecia não ter fim, como se o próprio sertão prendesse o fôlego, esperando o que viria depois daquele passo de Lampião. Os capangas de Amâncio se entreolharam desnorteados. Nenhum teve coragem de levantar o rifle. A presença do bando paralisava qualquer um. Era como estar diante de onça faminta. Qualquer movimento errado significava morte certa. O coronel tentou recuperar a postura, mas a barriga tremia por baixo do colete e o suor escorria pela testa, mesmo com o vento quente soprando. Lampião deu mais um passo, aproximando-se até ficar a um braço de distância. Coronel, o senhor sabe quem eu sou? Amâncio abriu a boca, mas travou, a voz falhando na garganta seca. Lampião ergueu o queixo. Sou Virgulino Ferreira da Silva, conhecido nesse sertão todinho como Lampião, e não costumo gostar de homem que pisa em velho. O coronel tentou engolir, mas parecia não ter saliva. Capitão, isso tudo foi mal entendido. Lampião riu curto, um riso sem alegria. Mal entendido? Mal entendido é quando a gente se tromba na feira. O que o senhor fez foi covardia. Os olhos de Lampião varreram o terreiro, passando pelos anciões ajoelhados. Ernesto tremia, a boca ferida pela areia e pelo couro. Tertuliano mantinha os olhos baixos, mas lágrimas silenciosas desciam pelo rosto enrugado. Anselmo prendia o pano azul da esposa no punho, como se aquilo fosse a última força que lhe restava. Lampião apontou para eles. Esses homens aí já deram o sangue por essa terra. Já enfrentaram seca, fome, peste. Já comeram raiz de umbuzeiro para não morrer de fome. E o senhor paga assim? O coronel tentou recuar, mas Lampião segurou seu braço com firmeza, sem violência exagerada, apenas o suficiente para mostrar domínio. Pare aí mesmo. Não dê mais um passo. O coronel congelou. Corisco avançou pela lateral, tomando posição ao lado de Lampião, o punhal pendendo da mão, mas sem erguer. Meia-noite e Isabelê cercaram os capangas, que imediatamente baixaram a vista, sem coragem de reagir. Era claro que, se quisessem lutar, morreriam antes de erguer o rifle. Lampião se virou para Ernesto. Levante, macho véi! A voz saiu firme, mas carregada de respeito. Ernesto hesitou, mas Lampião estendeu a mão. O velho agarrou e, com ajuda, se pôs de pé cambaleante. Lampião virou novamente para o coronel. O senhor fez esse homem ajoelhar. Agora é sua vez. O coronel empalideceu de novo. Capitão, pelo amor de Deus. Lampião não piscou. Ajoelhe. A palavra saiu pesada como pedra. O coronel recuou meio passo. 2 cangaceiros se aproximaram pelas laterais. Não tocaram nele. Não precisavam. O medo fez mais do que mãos fariam. Amâncio, tremendo, lentamente dobrou os joelhos. A calça clara sujando na poeira do terreiro. A fazenda inteira assistia calada. Algumas mulheres se benziam. Outras seguravam os filhos no colo, protegendo-os da cena. Os trabalhadores se mantinham imóveis, os olhos arregalados, ainda sem acreditar no que acontecia. João Damasco, escondido atrás da porteira quebrada, sentiu o peito inflar de alívio e incredulidade ao mesmo tempo. Eita gota serena! Nunca pensei ver isso. Lampião cruzou os braços. Agora, coronel, o senhor vai olhar bem na cara desses 3 velhos e pedir perdão. O coronel engasgou. O quê? Eu não posso... Lampião se aproximou até a sombra dele cobrir o corpo ajoelhado do coronel. Pode sim, e vai. Ou essa fazenda vira cinza antes do sol baixar. Amâncio tremia tanto que parecia febril. Olhou para Ernesto, mas desviou o olhar com vergonha. Lampião agarrou o queixo dele e virou o rosto na direção certa. Olhe direito. O coronel murmurou algo incompreensível. Lampião balançou a cabeça. Alto. Quero que todo mundo escute. O coronel, engolindo lágrimas de humilhação, finalmente disse: Perdão.
Ernesto. O velho encabulado abaixou a cabeça. Perdão, Tertuliano. O segundo velho respirou trêmulo, sem saber se sorria ou chorava. Perdão, Anselmo. O terceiro fechou os olhos com força, aliviado. Lampião o soltou. O coronel desabou na poeira. Corisco comentou ao lado. Nunca vi homem virar menino tão depressa. Lampião ignorou o comentário. Agora limpe a bota de Ernesto, com sua roupa. Amâncio arregalou os olhos. Capitão, isso não. Lampião ergueu apenas um dedo. O coronel entendeu. Ajoelhou-se novamente, pegou a barra da própria camisa e começou a esfregar o couro da bota do velho. A poeira grudou na roupa clara, manchando tudo. Ernesto, desconcertado, tentou recuar, mas Lampião segurou seu ombro. Deixe, hoje o mundo está se ajeitando. A fazenda inteira assistiu o coronel limpar as botas dos anciões, um por um, com a camisa cara que tanto ostentava nas missas de Vila Bela. Era humilhação reversa, justa, equilibrada, proporcional ao mal que ele tinha feito. Nada ali era fantasia, era consequência. Quando terminou, suado, cansado, com a roupa suja e a dignidade em frangalhos, o coronel caiu sentado na areia. Acabou, murmurou sem força. Lampião o encarou com um olhar duro. Acabou nada. O senhor ainda vai escutar. Ele se agachou, ficando na altura do coronel. Se o senhor encostar mais um dedo nesses velhos, se fizer qualquer maldade com o trabalhador, se humilhar um inocente, eu volto. Os olhos de Lampião ficaram tão próximos aos de Amâncio que o coronel viu a própria covardia refletida. E quando eu voltar, não vai ter conversa. Lampião se ergueu e virou as costas. O bando o seguiu em silêncio absoluto. Os capangas do coronel ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Os trabalhadores, ainda incrédulos, olharam para os anciões com respeito novo, quase sagrado. Ernesto, Tertuliano e Anselmo choraram em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. Quando o Lampião passou pelo portão principal, olhou uma última vez para trás e disse apenas: a justiça de hoje foi pouca, mas foi o começo. E deixou o coronel sentado no terreiro, pequeno, encolhido, sem mais nenhuma bravata na garganta. A poeira levantada pelos passos do bando ainda pairava no ar quando Lampião virou a curva do terreiro e desapareceu atrás do cercado de mandacarus. O silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. Os trabalhadores não sabiam se respiravam aliviados ou se permaneciam imóveis, temendo que tudo pudesse ser um truque do coronel para testar quem ousaria se levantar. Amâncio continuava sentado no chão, encurvado, segurando a barra da camisa rasgada. Parecia um homem destroçado, mas ninguém ousou se aproximar. Aquele silêncio estranho se quebrou quando o velho Ernesto deixou escapar um soluço abafado. João Damasco foi o primeiro a se mexer. Caminhou devagar até os anciões, ainda tremendo por dentro, e ajudou Ernesto a se firmar nas pernas. Macho, véi, se avexe não, acabou-se. Ernesto apenas assentiu, sem conseguir falar. A marca da bota do coronel ainda estava na bochecha, vermelha, ardida. Tertuliano se ajoelhou, recolhendo o pano azul que o coronel tentara arrancar. Isso aqui é sagrado, ninguém mexe. Enquanto isso, o coronel Amâncio tentava recuperar a compostura. Com esforço, conseguiu apoiar as mãos no chão para se erguer. A respiração era curta, descompassada. Vocês tudo, cabras safados, vão me pagar, murmurou. Mas ninguém deu atenção. Era como se sua voz tivesse perdido peso. Pela primeira vez, sua autoridade não fazia sombra sobre ninguém. Até os capangas hesitavam em se aproximar dele. O coronel se virou lentamente, olhando para a casa grande. As janelas estavam todas abertas e as mulheres da casa o observavam com uma mistura de medo e vergonha. Nenhuma se arriscou a descer. Aquilo o feriu mais que qualquer humilhação física.
Amâncio tentou endireitar a coluna, mas a dor na alma pesava mais que a poeira grudada na roupa. "Vem comigo!" gritou para seus capangas, mas apenas 2 deles deram um passo e pararam. Nem eles tinham coragem de enfrentar o que Lampião havia feito ecoar no ar. Enquanto o coronel cambaleava em direção à casa grande, os trabalhadores se juntaram num círculo. Era a primeira vez que ninguém se afastava com medo de castigo. Ernesto limpou o rosto com as costas da mão e olhou para os outros com semblante sério. "Se esse filho de rapariga tenta fazer de novo", murmurou João, "aí ele se lasca de vez." Alguns homens concordaram em silêncio. Pela primeira vez, havia um fiapo de esperança dentro daquelas paredes secas de terra rachada. No rastro da poeira, Lampião e seu bando cavalgavam em silêncio. O sol já estava inclinado, avançando para a tarde quente. Os cascos dos cavalos batiam ritmados, marcando o compasso firme da partida. Corisco, que seguia alguns passos atrás de Lampião, quebrou o silêncio com um assobio baixo. "Capitão, o coronel vai ficar doido da cabeça depois dessa." Lampião não virou o rosto. "Que fique, homem ruim, quando leva peia, fica desmantelado mesmo." Zabelê riu. "Mas eu vou dizer, foi a primeira vez que vi coronel lamber poeira assim." Lampião manteve os olhos na frente, expressão séria. "Não se enganem, homem daquele tipo não esquece. Ele pode não ter coragem de agora, mas vai querer vingança. E cangaceiro bom não dá chance pro inimigo." Corisco inclinou o corpo para a frente, ajustando o chapéu de couro. "Capitão, o senhor acha que ele vai chamar volante?" "Acho. E não demora." Lampião puxou um pouco as rédeas. "Mas nós não vamos esperar. O sertão não é lugar de descuido." O bando continuou pela Caatinga, cruzando trilhas estreitas entre Xique-Xique, Mandacaru e Baraúna. A tarde ardia quente, mas o vento cortava o rosto como navalha. Meia-noite emparelhou com o Lampião. "Capitão, aquele velho Ernesto deu pena. Aquilo era desumanidade demais." Lampião respondeu com voz firme. "Esse sertão tem maldade demais, meia-noite. Se a gente não levanta a mão para defender os nossos, quem vai? Padre não defende, coronel não defende, governo nunca quer saber. O pobre só tem a si mesmo." O bando fez uma breve parada num olho d'água escondido entre pedras. Soltaram os cavalos para beber. Corisco se aproximou de Lampião enquanto ele enchia o cantil. "Capitão, e agora? A gente vai pro acampamento do Angico?" Lampião balançou a cabeça. "Ainda não. Temos que ficar de olho naquela fazenda. Coronel ferido é bicho perigoso. Ele não vai deixar barato." Corisco assentiu. "Eita peste. Eu já tô vendo confusão grande vindo aí." Lampião ergueu o olhar para o horizonte. "Vai vir, mas nós estamos preparados." O vento arrastou suas palavras pelo mato seco. "A justiça de hoje não terminou. Ela só começou." De volta à fazenda, a noite caiu pesada e silenciosa. A lamparina da casa grande queimava fraca. O coronel estava sentado à mesa, camisa rasgada, olhar perdido. O capataz mais velho, Baltazar, se aproximou com hesitação. "Coronel, o que faremos?" Amâncio demorou a responder. Quando falou, a voz veio fraca, mas cheia de veneno. "Amanhã, mando recado para volante de Lagoa Seca. Eu quero o Lampião morto. Quero aquele caba da peste sangrando no chão." Baltazar engoliu seco. "Coronel, isso é arrumação perigosa. Lampião num é qualquer matuto. Se a volante vem, a fazenda vira campo de guerra." Amâncio bateu a mão na mesa. "Eu não perguntei sua opinião, desgraçado. Vai fazer o que eu mandei." Baltazar recuou, assustado, mas não cego. Ele sabia que aquilo podia acabar com todos. "O senhor vai botar nós tudo na mira do inferno", murmurou baixinho, já saindo pela porta. Amâncio ficou sozinho, olhando para as próprias mãos trêmulas. O medo dele já não era de Lampião.
era de algo maior. Perder o controle que alimentara seu ego durante anos. Era ser visto pequeno pelos homens que sempre humilhou. Era ser lembrado como um coronel que se ajoelhou. Ele levantou a cabeça, respirando fundo. Seus olhos brilharam com algo novo. Ódio. Virgulino, você não sabe com quem mexeu. E naquele instante, longe dali, Lampião montava de novo no cavalo, puxando o chapéu de couro para frente e dizendo apenas uma frase aos seus homens, como se pressentisse o veneno no ar. A noite tá estranha, e quando o silêncio pesa desse jeito, é porque tem coisa ruim vindo no rastro. A lua subiu, redonda e branca, iluminando a trilha onde o bando seguia. Um vento quente atravessou o mato seco, trazendo consigo o prenúncio de sangue. O sertão inteiro, nesse momento, parecia prender a respiração. Porque justiça tem preço, e vingança costuma vir cobrando tudo. A madrugada cobriu o sertão com um silêncio denso, daqueles que deixam o matuto inquieto, sem saber o motivo. Lampião caminhava à frente do bando, chapéu de couro sombreando o rosto, enquanto os cavalos seguiam em passo cadenciado. O farfalhar da caatinga era o único som além do bater dos cascos. Corisco olhava para os lados nervoso. Capitão, não sei não, mas tem coisa errada no ar. Sinto um aperreio danado no peito. Lampião não respondeu de imediato. Apenas levantou 2 dedos pedindo silêncio. O vento que soprava era quente demais para aquele horário, e o cheiro no ar parecia diferente, como se algo estivesse queimando longe dali. Quando chegaram a um trecho mais aberto, Lampião ergueu o braço, ordenando parada. Os homens se aproximaram. Escutem! Todos ficaram imóveis, até os cavalos silenciaram. Por alguns segundos, nada. Depois, um som distante, abafado, como um clarim mal tocado. Meia-noite franziu o senho. Isso é toque de tropa, capitão. Vixe Maria, tropa grande. Corisco pisou pesado na areia. Filho de rapariga do Amâncio mandou chamar volante, eu disse. Sabia que ele não ia engolir aquela vergonha. Lampião respirou fundo, olhos fixos no horizonte. Eu não esperava que fosse tão rápido. Esse coronel tá com o rabo pegando fogo. Zabelê ajeitou o rifle na bandoleira. E agora, capitão? A volante não vem para conversar, vem para derramar sangue. Lampião manteve a voz firme, como quem nunca vacila. Agora a gente recua. Homem inteligente sabe que não é hora de bater de frente com companhia inteira. Corisco abriu um sorriso torto. Eita peste! Até que enfim. Pensei que o senhor ia querer encarar eles de peito aberto. Lampião respondeu sem humor. Cangaceiro bom sabe escolher a hora da luta. O bando se rearrumou e acelerou o passo, mas não deu nem 10 minutos até o primeiro tiro ecoar ao longe. A bala bateu numa pedra, espirrando faísca. Corra, meu irmão! Gritou meia-noite, puxando o cavalo. A volante já estava atrás deles, talvez motivada pela promessa de recompensa gorda oferecida pelo coronel. Lampião puxou a cartucheira e espiou rapidamente. São muitos, uns 30 homens. Corisco soltou um assobio surpreso. Eita gota! Mas para perseguir nós tudo isso? O coronel tá pagando bem demais. Os tiros começaram a se aproximar. Zabelê apontou para uma trilha estreita entre pedras. Capitão, por aqui! Eles não passam com tropa toda. Lampião fez sinal afirmativo e enfiou o cavalo na passagem. Era um caminho estreito, ladeado por lajedos, que só quem conhecia bem o mato podia usar sem se espatifar. A volante, sem a mesma habilidade, se embananou tentando seguir. Corisco riu alto. Tão tudim perdido, bando de abestado. Porém, o riso durou pouco. Um novo estampido soou, dessa vez mais próximo. Um projétil ricocheteou a apenas 2 palmos da cabeça de Zabelê. Meia-noite gritou. Eles mandaram atirador na frente. É armadilha. Lampião virou o cavalo bruscamente, levantando poeira. Os cangaceiros o seguiram sem questionar. A trilha se abria num vale seco, com um olho d'água morto no centro.
A lua iluminava o chão rachado como um mapa de fissuras. "Parem!" ordenou Lampião. O bando parou. O silêncio voltou, pesado, como antes de tempestade. "Capitão, eles estão cercando?" perguntou Corisco. Lampião assentiu. "Tão." Meia-noite cerrou os dentes. "Eita, desmantelo." Zabelê ajeitou o rifle. "Se for para brigar, a gente briga." Lampião ergueu a mão firme. "Calma, ninguém atira enquanto eu não mandar." O grupo recuou ligeiramente, formando meia-lua instintiva. A vegetação ao redor parecia quieta demais. Até os bichos da noite se calaram. Foi quando uma voz ecoou do escuro. "Lampião, em nome da lei, se entregue. Cercamos tudo. Não tem para onde correr." Corisco resmungou entre os dentes. Lei para eles é dinheiro. Danado é coronel pagando para ver a gente morto." Lampião avançou 2 passos. "Quem fala?" A voz respondeu. "Tenente Maurício da Companhia de Lagoa Seca. Tenho ordem de prender você e sua cabroeira." Corisco gritou. "Prender é o diabo. Vocês querem é matar." O tenente respondeu com um riso seco. "Se entregar, pode ser que escape. Se resistir, morre tudinho." Lampião respirou fundo, sentindo a tensão correr no sangue. "Tenente, o senhor devia saber que cangaceiro não se entrega a volante nenhuma, mas também não atira em homem sem aviso." O silêncio voltou. Depois o tenente gritou. "Última chance." Lampião ergueu o braço devagar, mirando a escuridão. "Pois deu aviso então. Atire primeiro." Corisco arregalou os olhos. "Capitão, o senhor é doido?" Lampião sorriu de canto. "Confie nos meus olhos." De repente, um estalo foi ouvido atrás das pedras. Um movimento sutil, um reflexo de metal. Lampião virou o corpo num segundo. "Agora!" Um tiro certeiro ecoou, atingindo o atirador camuflado que tentava flanquear o bando. O homem rolou pela pedra, rifle caindo da mão. A volante gritou em desespero: "Fogo! Fogo!" E a guerra começou. O sertão virou trovão. Os tiros cruzavam o ar como risco de faca. Os cangaceiros se espalharam, deitando atrás de pedras, troncos, barrancos secos. Corisco avançou com coragem de doido. "Vocês não vão pegar nós não, desgraça." Zabelê respondeu tiro por tiro, olhos calculando cada movimento. Meia-noite gritava instruções, guiando os companheiros. A volante atirava feito mó de doido, mas sem mira. Lampião era diferente. Cada tiro tinha destino certo. A poeira engolia tudo. O cheiro de pólvora queimava o nariz. Um dos soldados avançou gritando, mas Corisco o derrubou com disparo rápido. Zabelê viu mais 2 tentando subir pelo lajedo e gritou: "Capitão, pela direita!" Lampião girou o corpo, atirou 2 vezes e fez os soldados recuarem atordoados. A volante, percebendo que tinha perdido vantagem inicial, começou a reorganizar posição. O tenente gritou: "Pegue a parte alta! Pegue a parte alta!" Corisco resmungou: "Se eles tomam a parte alta, nós se lasca." Lampião analisou tudo rápido como relâmpago. "Corisco, meia-noite, pelo lajedo, agora!" Os 2 obedeceram de imediato, escalando as pedras como gatos selvagens. A volante percebeu tarde demais. Quando tentaram subir, já encontraram o punhal de Corisco apontado para eles. "Volta! Volta, desmantelados!" Meia-noite disparou para assustar e o grupo recuou, perdendo o ponto estratégico. A troca de tiros diminuiu. O tenente, percebendo que estava levando desvantagem, apitou recuo. Os soldados começaram a se afastar, arrastando os feridos. Corisco, ofegante, gritou: "Fujam mesmo, cabras frouxos!" Lampião, porém, não celebrou, não sorriu, não provocou, apenas observou a retirada com olhos estreitos. O bando se aproximou dele. Meia-noite perguntou: "Capitão, vencemos?" Lampião balançou a cabeça devagar. "Isso não foi vitória, isso foi aviso. A volante vai voltar e da próxima vez vem dobrada." O vento soprou forte, carregando a poeira da batalha. E no fundo do sertão, como um trovão distante, parecia que algo maior ainda estava por vir.
porque a vingança do coronel não tinha acabado, só tinha começado a sangrar. A poeira da batalha ainda não tinha se assentado quando o bando retomou a cavalgada, saindo da zona de confronto e buscando um ponto seguro para reorganizar as ideias. O sertão parecia respirar fundo junto deles, como se o chão quente ainda ecoasse o estampido dos tiros. Lampião seguia calado, expressão dura, o queixo trincado. Corisco observou de lado e comentou baixinho: "Capitão tá invocado. Desse jeito é porque já tá matutando coisa grande." Meia-noite, sempre mais contido, respondeu: "É, ele tá vendo longe. A volante não vai desistir. E o coronel vai botar mais lenha na fogueira." Lampião puxou o cavalo e parou numa clareira de areia branca, rodeada de juazeiro e xique-xique. Era um ponto discreto, bom para descansar e vigiar. Os homens desmontaram, ainda agitados. Zabelê limpou o suor do rosto. "Capitão, esse tenente Maurício é doido. Avançou num terreno que não conhece, tudo para agradar um coronel pé de cana." Lampião passou a mão no queixo. "Doido não, ambicioso. Quer subir na patente e coronel rico compra a ambição com facilidade." Corisco inquieto chutou uma pedra. "E nós vamos deixar esses pestes virem para cima da gente assim?" Lampião respirou fundo antes de responder. "Cangaceiro não corre de luta, mas também não é besta de morrer de graça. A gente precisa de estratégia." O bando se sentou em roda, formando um círculo organizado, como faziam sempre nas paradas. A fogueira foi acesa pequena, quase invisível de longe. Enquanto a chama tremeluzia, a conversa esquentava. Meia-noite aproveitou o silêncio momentâneo para falar: "Capitão, e se a gente der o troco no coronel antes? Chegar lá no escuro e acabar com a valentia dele de vez?" Lampião olhou para ele com firmeza. "Aí é que mora o perigo. Se a gente mexe de novo agora, a volante vai usar isso como desculpa para cercar tudo. E quem sofre é o povo da fazenda." Corisco coçou a nuca. "Mas o povo não merece viver mais debaixo daquele cabra safado." Lampião concordou. "Não merece mesmo. Mas tem hora para tudo. O sertão ensina que chuva só cai quando Deus manda. A gente tem que esperar o momento certo." Meia-noite deu um suspiro. "Capitão tem razão, mas que dá vontade de dar um susto naquele safado, isso dá." "Dá mesmo", completou Zabelê. "Mas se a Vex não... a hora chega." A noite avançou devagar e os homens começaram a vigiar por turnos. O vento soprava quente, embalando a vegetação retorcida. Ouvia-se o coachar distante de sapos e o balançar dos galhos secos. Apesar do aparente silêncio, Lampião estava alerta. Ele conhecia demais o sertão para confiar em calmaria depois de confronto com Volante. E estava certo. Pouco depois da meia-noite, um estalo seco veio da mata. Não era bicho, não era vento, era gente. Lampião levantou a mão e todos se calaram instantaneamente. O ruído se aproximava. Lampião sacou o rifle e fez sinal para os homens se distribuírem. Quando o barulho ficou mais próximo, Corisco deu um salto e agarrou um vulto que tentava se aproximar abaixado entre os arbustos. "Oxente, quem é tu, cabra safado?" Corisco levantou o intruso pela gola. Era Baltazar, o capataz da fazenda de Amâncio. Suado, tremente, olhos arregalados. "Não me mate, pelo amor de Deus!" Corisco empurrou ele no chão. "Eita, peste! Olha quem é! O lambedor de botas do coronel." Baltazar levantou as mãos. Eu vim porque minha consciência não deixa mais. O coronel, ele tá tramando coisa séria contra vocês. Coisa grande demais." Lampião aproximou-se devagar. "Fale direito, sem arenga." Baltazar engoliu seco. "O coronel mandou chamar 2 volantes. 2, capitão. Uma de Lagoa Seca e outra de Serra Negra. Vão se juntar lá na fazenda amanhã de tardinha. Ele quer cercar tudo e pegar vocês, vivo ou morto." O silêncio caiu pesado. Meia-noite franziu o senho. 2 volantes? Isso é ruma de soldado demais." Corisco bateu a mão no chapéu.
O desmantelado enlouqueceu de vez. Lampião encarou Baltazar com olhos estreitos. E por que o senhor veio avisar? O capataz tremeu mais ainda. Porque eu sei que vai sobrar para nós, capitão. Volante não tem pena de pobre. Se vocês forem para a guerra com eles ali na fazenda, nós tudo morre junto. Homem, mulher, menino, todo mundo vira alvo. Lampião ficou em silêncio por alguns instantes pensando. Cada linha do rosto dele parecia esculpida pela preocupação. Seu olhar percorreu cada membro do bando e depois voltou para Baltazar. O coronel pensa que manda no destino de todo mundo, mas esquece que destino é Deus quem escreve. Corisco se aproximou. Capitão, então vamos lá resolver isso logo. Vamos acabar com esse cabra antes dele trazer exército inteiro para cima da gente. Lampião respirou fundo. Não, se a gente invade a fazenda agora, eles vão dizer que foi a gente que chamou a Volante. E aí vem tropa do estado todo. Zabelê falou sério. Então o que fazemos? Lampião levantou o rosto firme. Vamos sumir. Corisco piscou, confuso. Sumir? É, sumir do mapa. Ninguém nos vê, ninguém nos acha. Quando a Volante chegar, vão encontrar só o coronel e vão querer saber por que ele mentiu para eles. Vai virar cobra enrolada com cobra. Baltazar arregalou os olhos. O coronel vai pagar caro por isso. E merece, respondeu Lampião. Um plano começou a se desenhar, simples e certeiro. Lampião ordenou que cada homem desmontasse, escondesse rastros, apagasse sinais e limpasse marcas. O bando inteiro se movimentava em silêncio absoluto, como se fosse parte da noite. O sertão parecia cúmplice. As pedras escondiam pegadas, o mato fechava atrás deles. Em menos de meia hora, era impossível saber por onde tinham passado. Lampião se aproximou de Baltazar novamente. Volte para a fazenda, mas vá pela beirada, sem chamar atenção. O capataz assentiu. Eu vou, mas saiba, capitão, que o coronel tá ficando perigoso de verdade. Lampião respondeu com a voz baixa, segura. Homem perigoso é só até encontrar o próprio medo. Baltazar desapareceu na mata. O bando terminou de apagar os últimos sinais. Lampião ergueu a mão, apontando para uma trilha que só os mais experientes conheciam. Vamos para o norte, para aquelas pedras grandes atrás da serra. Ali ninguém entra sem levar tiro da própria sombra. Corisco sorriu, animado. Eita! Agora sim, vamos dar nó em Volante! Meia-noite completou. Se lascaram. Vão correr feito perdido procurando por nós. Enquanto o bando desaparecia na noite, o sertão parecia observar, silencioso e atento. Porque agora a caçada estava virando. Agora era o coronel que seria acuado, e a vingança dele, tão cuidadosamente armada, tinha acabado de cair na própria armadilha. E o vento quente da madrugada carregava um aviso invisível, mas certeiro. Quem tenta dobrar o cangaço acaba entortado pelo sertão. O sol nasceu lento por trás da serra, espalhando um brilho alaranjado sobre a caatinga ressecada. A fazenda de Amâncio, porém, acordou com um peso estranho no ar. Os trabalhadores caminhavam como sombras, olhando para os lados, murmurando rezas rápidas, desconfiados de cada som. Parecia que até as galinhas cacarejavam mais baixo. Ninguém sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, mas todos sentiam que algo grande se aproximava. O coronel, trancado em seu quarto desde o amanhecer, caminhava de um lado para o outro com passos curtos e nervosos. Os olhos inchados, a barba por fazer, a roupa amarrotada. Ele abraçava a própria raiva como se fosse o único pedaço de orgulho que ainda sobrava. Lampião vai pagar caro, repetia entre dentes. Em cima da mesa, um mapa da região estava todo riscado, com marcas tortas feitas à pressa. A garrafa de cachaça, pela metade, denunciava a noite mal dormida. Quando o capataz Baltazar entrou no quarto, o coronel quase deu um pulo. Coronel,
Eles estão chegando. Amâncio se arrumou rapidamente, ajeitando o colete sujo. Quantos são? Uns 40, talvez mais. A volante de Serra Negra se juntou com a de Lagoa Seca. Estão vindo em fila grande, levantando poeira. O coronel sorriu satisfeito. Ótimo, agora quero ver aquele cangaceiro safado escapar. Baltazar respirou fundo, tentando esconder o desconforto. Coronel, o senhor tem certeza disso? Esse povo de volante não tem pena de ninguém. Se der tiroteio aqui, quem vai morrer é o vaqueiro, é a mulher, é o menino. Amâncio bufou. Problema deles. Quem mandou morar em terra de cangaceiro? Coronel, com todo respeito, Lampião nunca botou fogo nessa fazenda. Nunca arrancou um saco de milho sem pagar. Quem botava medo aqui era o senhor. Amâncio o encarou com olhos furiosos. Cale essa boca, seu abestalhado, ou te boto para correr debaixo de chicote. Baltazar engoliu seco e se calou. Sabia que qualquer palavra errada poderia custar sua vida, e agora não podia arriscar. No terreiro, a poeira finalmente revelou o contorno das duas volantes. Os soldados avançavam com postura rígida, armas em punho, o sol refletindo nos capacetes de metal. Eram homens acostumados a perseguir sombras no mato, mas ali vinham com gana redobrada. O tenente Maurício desceu do cavalo antes mesmo de chegar ao terreiro. Coronel Amâncio, o senhor garantiu que o bando de Lampião estaria por aqui. Amâncio sorriu nervoso. Vai ver tão escondidos na mata. Eles não fogem fácil, não. O tenente franziu o senho. Coronel, eu trouxe 35 homens. O tenente Aragão trouxe mais 20 e tantos. O mínimo que entendo dessa história é que vamos encontrar alguma coisa. Se o senhor inventou esse alarme à toa... Amâncio interrompeu, exaltado. Inventei nada. Lampião me humilhou, fez eu me ajoelhar, fez eu limpar a bota de velho. O senhor acha que eu ia mentir com uma desgraça dessa? Os soldados se entreolharam surpresos. Alguns até riram baixinho. Era raro ver coronel confessando vergonha. O tenente Maurício ergueu a mão. Silêncio, coronel! Mostre onde viu o bando. Amâncio apontou para a direção do curral. Eles estavam ali, bem ali. A voz dele falhou ao perceber o óbvio. Não havia rastros, nenhuma pegada, nenhum sinal de fogueira. Nada. O tenente se aproximou devagar, examinando a terra seca. Cismado. Estranho, nem rastro de cavalo tem. O coronel suava frio. Eles devem ter apagado os rastros. O tenente o fuzilou com o olhar. Então são fantasmas, porque até rastro apagado deixa marca. O segundo tenente Aragão se aproximou, olhos estreitos. Coronel, o senhor está achando que volante é besta? Nós marchamos a noite inteira para achar vento? Baltazar engoliu seco, sabendo que era apenas questão de tempo até a explosão. E ela veio. Maurício agarrou o coronel pelo colarinho. Se o senhor nos fez perder tempo com história de vela, eu juro por Deus que eu mesmo lhe boto de joelho no meio desse terreiro. Amâncio se desvencilhou, assustado. Mas eu juro, eles estavam aqui. Lampião jurou voltar. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. O tenente olhou ao redor, analisando tudo. Pois volte e procure esse tal rastro. Se não aparecer nada até o meio-dia, a gente vai conversar de um jeito diferente. Os soldados começaram a se espalhar pela fazenda, vasculhando tudo. Entraram nos currais, nos celeiros, nos galinheiros. Bateram em portas, examinaram o mato. Nada. Nenhum sinal. Os trabalhadores apavorados recuavam diante dos soldados armados. Alguns foram empurrados, interrogados, ameaçados, mas nenhum sabia de nada. E isso deixava a tropa ainda mais furiosa. Enquanto isso, longe dali, Lampião e o bando observavam tudo de um platô rochoso, escondidos pela mata fechada. Corisco, deitado no chão, espiava pelos binóculos. Capitão, o coronel está enrolado que só uma cobra no rabo da outra. Meia-noite riu baixinho. Oxente, olha a cara do tenente. Tá vermelho que nem pimentão. Lampião, firme, apenas comentou.
Agora eles vão se virar um contra o outro. A volante não gosta de ser enganada. O coronel não vai conseguir explicar o que não existe. Corisco acrescentou. Daqui a pouco o tenente vai achar que o coronel inventou tudo para se livrar da peia que levou. Lampião concordou. E foi isso mesmo. Mas homem orgulhoso não confessa nem se for para salvar a alma. Na fazenda, a tensão chegou ao limite quando o tenente Maurício apontou o rifle para Amâncio. Coronel, o senhor nos atraiu para a emboscada? É isso? Amâncio tremeu. Não, eu só quis que vocês pegassem Lampião. Aragão cruzou os braços. Pois não tem Lampião nenhum aqui. Ou o senhor mentiu, ou foi enganado. Um soldado se aproximou correndo. Tenente, nada nos arredores, tudo limpo. Maurício arregalou os olhos. Então o coronel nos fez de besta. O coronel tentou se defender, mas a tropa já estava inflamada. A honra da volante era coisa séria. Ninguém gostava de ser feito de trouxa, ainda mais diante de outro oficial. Coronel, agora a gente vai resolver isso da forma da lei. Amâncio empalideceu. Que lei? Que lei? Maurício respondeu com voz fria. A lei do sertão. Quem mente para volante, paga. Baltazar, encabulado, não ousou interferir. Do alto da rocha, Lampião observava tudo com atenção. Agora sim. O jogo virou. Corisco sorriu. Eita peste, nunca vi volante tão aperreada. Lampião virou o cavalo devagar. E ainda não acabou. Quando a noite cair, o sertão ainda vai cobrar a conta final. E enquanto os soldados discutiam irritados e desconfiados, e o coronel tentava se safar sem saída, o sertão parecia segurar o riso, porque a vingança não se faz apenas com bala. Às vezes, se faz com silêncio, com paciência, com tempo, e o tempo estava do lado de Lampião. A tarde caiu pesada sobre a fazenda, trazendo consigo um calor sufocante, daqueles que deixam o ar parado e o suor escorrendo até em quem está quieto. Os soldados continuavam vasculhando cada canto, mas a frustração crescia como mato sem dono. O tenente Maurício caminhava de um lado para o outro, chutando pedras, empurrando porteiras, bufando como touro bravo. O outro tenente, Aragão, já não escondia a impaciência. Maurício, isso aqui tá fedendo a história mal contada. Esse coronel nos enrolou. No centro do terreiro, Amâncio andava em círculos, murmurando frases desconexas. Os trabalhadores observavam de longe, sussurrando comentários. Vixe Maria, esse homem ficou doido. Eita peste, volante não gosta de ser enganado não. Se lascou. A fazenda, normalmente controlada pelo medo imposto pelo coronel, agora parecia respirar um ar diferente, como se a coragem estivesse brotando da terra rachada. Quando o sino da Casa Grande tocou, chamando os oficiais, Amâncio correu para o alpendre, tentando passar uma imagem de domínio. Tenentes, entrem! Vamos conversar como gente de bem. Maurício não subiu. Ficou embaixo, olhando o coronel de cima para baixo. Coronel, vou ser direto, ou o Lampião nunca pisou aqui, ou o senhor está encobrindo alguma coisa. E as duas opções são ruins para o seu lado. Amâncio engoliu seco. Tenente, eu juro pela minha mãe, ele esteve aqui. Aragão levantou a sobrancelha. Sua mãe tá viva? Morreu faz uns 3 anos. Então não vale nada seu juramento. Os soldados riram. Amâncio ficou vermelho de raiva. Vocês estão me desrespeitando dentro da minha própria casa. Maurício deu um passo à frente. Se o senhor não provar o que disse, vai responder por mobilizar tropa à toa. Isso é crime. Amâncio quase caiu para trás. Crime! Eu sou coronel, eu mando aqui. O silêncio foi total. Maurício inclinou a cabeça. O senhor manda, até alguém maior mandar mais. A frase caiu como pancada. Amâncio cambaleou, segurou na coluna do alpendre e respirou fundo. Baltazar, que assistia de longe, sabia que aquele era o começo do fim. Não havia mais respeito, nem medo, nem autoridade. O coronel estava nu diante da própria arrogância.
Enquanto isso, do outro lado da serra, Lampião e o bando desciam devagar entre pedras ocultas, observando a movimentação dos soldados pela distância. Corisco, sempre inquieto, comentou: "Capitão, acho que hoje a cobra vai morder o dono." Meia-noite, rio baixo. "Ô, gente, aquela fazenda tá parecendo panela de pressão." Zabelê completou. "E pressão demais, explode." Lampião, no entanto, parecia mais sério do que nunca. "Homens, escutem. A gente não vai atacar Volante. Não vamos dar motivo para a tropa apertar o cerco contra o mato inteiro. Nosso objetivo é o coronel, e esse objetivo ele mesmo está cumprindo sem ajuda nossa." Mas a história ainda não acabou. No terreiro, a confusão aumentava. 2 soldados encontraram pegadas, mas eram antigas, provavelmente de meses antes. Mesmo assim, Amâncio correu até o local. "Viram só? São deles." Maurício não se aguentou. "Coronel, isso é pegada velha. Sertão não mente." Amâncio tremeu. Eu... As palavras se embaralhavam. A humilhação crescia diante dos olhos de todos. Foi então que um disparo ecoou na distância. O estampido veio da direção da mata, mas não atingiu ninguém. Os soldados se armaram imediatamente. Maurício gritou: "Posições! Todo mundo em alerta!" Aragão correu para a lateral. "É Lampião! Só pode ser Lampião!" Mas Lampião estava longe dali, observando tudo pelos binóculos improvisados. "Esse tiro não foi nosso", disse ele firme. Corisco arregalou os olhos. "Então quem foi?" Zabelê respondeu antes mesmo de pensar: "Gente querendo botar fogo na lenha." Lampião franziu o senho. "Um matuto qualquer? Ou alguém querendo se vingar do coronel?" Meia-noite completou. "Seja quem for, vai piorar as coisas para aquele desmantelado." Na fazenda, os soldados cercaram o terreiro, procurando o atirador. O povo correu para dentro das casas. O clima ficou tenso demais. Foi então que Maurício apontou o rifle para Amâncio. "Coronel, esse tiro pode ter sido armação sua, para fazer a gente acreditar que Lampião está por perto." Amâncio quase caiu de joelhos. "Eu? Atirar? Eu não sou doido, não." Aragão se aproximou. "Então explique quem foi." O coronel ficou mudo. Baltazar, percebendo o perigo, deu um passo à frente. "Tenente, esse tiro veio da mata, mas pode ter sido algum morador assustado." Maurício se virou para ele. "E por que estaria assustado?" Baltazar hesitou. "Porque o coronel andou fazendo coisa que não devia." Amâncio arregalou os olhos. "Calha a boca, Baltazar. Fi de rapariga. Eu te boto na enxada pro resto da vida." Maurício aproximou-se de Baltazar, ignorando o coronel. "Fale." Baltazar respirou fundo. "O coronel humilha os velhos da fazenda. Obriga os anciãos a lamber bota suja. Chama de inútil. Trata todo mundo pior que bicho. O povo tá com ódio, tenente. O povo tá com medo." Os soldados ficaram em silêncio. Até o vento pareceu parar. Maurício virou lentamente para o coronel. "Isso é verdade?" Amâncio, sem saída, tentou se justificar. É disciplina. Gente velha não serve para nada." A frase caiu como pedra em poço fundo. Maurício se aproximou devagar, cada passo mais pesado que o anterior. "Coronel, o senhor me fez atravessar 2 serras atrás de uma mentira e ainda trata seu próprio povo como lixo?" Amâncio recuou. Eu... Mas não conseguiu completar. Maurício levantou a voz. "Prendam o coronel." O impacto foi imediato. Os soldados ficaram chocados. "Tenente, prender coronel?" Maurício confirmou. "Prendam, por abuso, por falsa denúncia e por pôr em risco toda essa gente." Amâncio tentou fugir, mas 2 soldados o seguraram pelos braços. Ele gritava: "Eu mando aqui! Eu mando! Tirem as mãos de mim, seus abestados!" Mas ninguém o escutava mais. Longe dali, Lampião observava a cena e murmurou: "A justiça do sertão não falha, só demora." Corisco sorriu. "Prenderam o cabra que queria acabar com nós,
sem nós darmos um tiro. Meia-noite completou. Oxente, é milagre. Lampião respondeu: é o sertão cobrando a dívida. Na fazenda, enquanto o coronel era algemado, a população começou a sair das casas devagar, como quem não acredita no que vê. Alguns choravam, outros se benziam, outros apenas observavam, sentindo um peso sair das costas. Baltazar abaixou a cabeça, aliviado. Maurício ordenou que o coronel fosse levado para a Serra Negra. Antes de montar no cavalo, o tenente olhou para o horizonte e disse: se Lampião passou por aqui, hoje entendo o motivo dele não tocar fogo nesse lugar. Ele não é o problema. O problema estava dentro da Casa Grande. Lampião ouviu a frase ao longe, como se fosse recado direto para ele. Enquanto o bando recolhia seus pertences e se afastava silenciosamente, Corisco perguntou: capitão, e agora? Lampião ajeitou o chapéu, olhando o sertão como quem vê longe demais. Agora? Agora a gente segue. O sertão nunca dorme e o cangaço também não. E assim, entre silêncio, poeira e passos calculados, Lampião desapareceu novamente no mato fechado, deixando para trás a marca invisível de um justiceiro que nunca precisou de farda para corrigir o que a própria lei insistia em fingir que não via. O sertão seguiu em frente, mas jamais esqueceu aquele dia.